O calor, tempo seco e baixa umidade do ar são uma combinação preocupante, especialmente para os estados das regiões centro-oeste e do norte. O clima seco fez 900 cidades do país ligarem o sinal de alerta. O período de seca chegou e já afeta quase todas as regiões do país. Levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontou que só em abril deste ano, 935 municípios enfrentam seca severa, enquanto outros 70 sofrem com a seca extrema. No Amazonas, por exemplo, a falta de chuva em 2023 ainda persiste neste ano. O Rio Negro, considerado o mais importante da região, atingiu o menor nível de água da história. A gente está entrando num período de estiagem que ele não é característico desse período. A gente ainda sofre, obviamente, efeitos ainda do El Niño. O clima aqui em Manaus era para, assim, a gente tem dois períodos bem característicos, um de chuva e um período de estiagem, e esse período de estiagem praticamente ele se antecipou em 30 dias agora. Então nós não tivemos, por exemplo, a quantidade de chuvas adequadas. Para recuperar, nós tivemos ano passado um grande prejuízo com a seca histórica e provavelmente esse ano a preparação do Estado é para enfrentar novamente um cenário de seca extrema. O Acre também enfrenta uma nova seca considerada histórica neste ano. Umas com um período de estiagem maior, outros com estiagem menor, né? Período sem chuvas maior, outro com período sem chuvas menor, mas em geral no Brasil nós temos um período aí em qualquer região em que as chuvas elas cessam de uma forma ou de outra. O tempo seco também tem causado transtornos para o produtor rural. O motivo? A falta prolongada de chuvas tem impactado de maneira negativa a produção agrícola e, diretamente, o bolso do homem do campo. O rendimento de culturas como milho, soja e café caiu significativamente. O período de estiagem aqui em grande parte do Brasil, principalmente a parte central do Brasil, né? O prejudica muito o lado da pecuária, né, com a questão do pasto, né, quando está no período seco. Segundo, aqueles que têm agricultura irrigada também, eles têm que ter água no reservatório garantido, porque começa a baixar muito a umidade do ar, né, chegar para patamares de 10, 15, 20%, isso faz com que a evaporação aumente muito mais e as altas temperaturas, consequentemente, começam a perder muita água para a atmosfera. Aí é necessário que eles tenham realmente um controle grande na irrigação com relação a não haver perda de água. O período de seca também impacta na segurança alimentar, o que pode reduzir a oferta de produtos e causar aumento nos preços dos alimentos nas gôndolas dos supermercados. Boletim divulgado pelo CEMADEM apontou que em abril deste ano, 240 municípios do país tiveram 40% de suas lavouras afetadas. Destaque para São Paulo, onde 96 municípios tiveram mais de 80% de suas áreas produtivas comprometidas. A previsão para os próximos meses, segundo o estudo do CEMADEM, é de que a seca se intensifique ainda mais em regiões do norte do Mato Grosso do Sul, sul do Pará e interior de São Paulo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o período de seca já começou e com ele o número de queimadas florestais também. Só na última terça-feira, o Corpo de Bombeiros havia atendido 27 focos de incêndio em várias regiões da capital do país. A boa notícia é que existem estratégias que podem ajudar a minimizar os danos provocados pelos baixos índices de chuva. Uma delas é a irrigação, pois a partir desse mecanismo o produtor consegue controlar a umidade do solo, o que possibilita o aumento da produção. Eu acho que entre os cuidados que você tem que ter, primeiro é uma boa irrigação. Isso é de praxe, uma boa irrigação, a quantidade da água, né, com o acompanhamento que a gente tem, pessoal da Emater, Senar, a quantidade da água é muito importante para não deixar faltar. E o outro que a gente faz sempre assim, você vai fazendo uma roçagem, né, no meio das espaldeiras da uva e você joga isso nos pés da uva. Então essa folha que vai acumulando ali nos pés da uva vai segurando a umidade para a uva. Então às vezes até diminui uma irrigação semanal por conta desse acúmulo de folhas que se deixa no pé da uva. A irrigação é uma das questões mais difíceis para o agricultor. Porque o agricultor ele tem que começar a irrigar no momento certo e deixar o seu sistema de irrigação ligado por um tempo certo. Ou os prejuízos vão se acumular. Além das práticas de manejo, a rotação de culturas pode ser outra alternativa para diminuir os impactos da estiagem na agricultura.
Investimentos em infraestrutura hídrica, como cisternas, sistemas de captação e armazenamento de água da chuva, podem ser outra solução para os períodos de seca. Quando está no período seco, né, com a baixa umidade do ar, temperaturas elevadas de 35 graus ou 40 graus, dependendo da região, e também muitos dias sem chuva, a biomassa começa a ficar muito seco, aí o solo começa a ficar muito seco, consequentemente, isso vai trazer um transtorno grande para o lado do setor agrícola. O produtor pode ainda contratar recursos com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento maiores pelos programas de governo de apoio financeiro e técnico aos agricultores, como o Plano Safra, Proagro, Assistência Técnica e Extensão Rural. No caso das cooperativas, elas têm criado programas de assistência direta ao pequeno produtor. E o homem do campo precisa ficar atento. Com a safra marcada pelas interferências do El Niño, os produtores estão em alerta. Isso porque o Laninha está previsto para o segundo semestre.